Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa com notícia boa. Isso porque a oferta de emprego no campo só aumenta. Em Goiás, mais de 1 milhão de pessoas trabalham no agro, mas quem quer entrar nessa área precisa se qualificar para saber lidar com tecnologia. O Ricardo Batista já trabalhou em indústria na cidade, mas resolveu trocar de ramo e fazer o caminho de volta para a roça. Ele trabalha numa horta na região de Anápolis e faz parte de uma equipe que lida diariamente com a plantação, manejo e colheita de alface, cebolinha verde e folhagens em geral. Há 2 anos, a labuta diária é nos canteiros de hortaliças. Trabalho plantando para ele, cuidando da horta para ele todo dia e crescendo aqui. Ricardo faz parte de um universo de pessoas que conseguiram uma vaga de trabalho no agro. No segundo trimestre de 2024, o mercado de trabalho do agronegócio em Goiás empregou mais de 1 milhão de pessoas e atingiu o maior patamar de toda a série histórica, iniciada em 2012. Isso é o que mostra o levantamento do mês de setembro do Instituto Mauro Borges, do governo de Goiás. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas estiveram empregadas no setor. Isso representa 26,8% de toda a população ocupada no estado. O documento também mostra que houve uma inserção de mais de 66 mil pessoas em vagas no agronegócio goiano no segundo trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Quase 7% de crescimento. O setor agropecuário tem mostrado a sua pujança, a sua força, tanto na geração de renda, de riqueza, assim como na geração de empregos. E o emprego é uma mão de obra cada vez mais qualificada. O agro requer cada vez mais um profissional que busque capacitação, haja visto que a tecnologia e a inovação chegou no campo. Grande parte dessas novas vagas de emprego estão vinculadas a esse que é o setor principal da economia de Goiás, que é o agronegócio. Tanto a parte de serviços agropecuários, quanto a parte de transformação industrial, o setor primário vinculado ao agronegócio. O setor de serviços foi o que mais empregou no período concentrado, 40,5% dos empregos do agronegócio goiano. Em segundo lugar, estão os empregos do setor primário, que correspondem a 25,5%, com destaque para as atividades relacionadas ao cultivo de soja e criação de bovinos, seguido da agroindústria, com uma participação de 18,5%. Isso reflete a importância desse segmento para o desenvolvimento do estado de Goiás e para a economia desse estado, que tem a vocação produtiva principal vinculada ao agronegócio. O Reginaldo é dono de 2 hortas. Atualmente, emprega 8 funcionários. Por causa da demanda, o horticultor tem mais 3 vagas de trabalho abertas e reclama que está faltando mão de obra no mercado, ainda mais no campo. A realidade nossa hoje é muito difícil, porque a gente não está tendo mão de obra qualificada. Então, hoje eu estou com 8 funcionários e com certeza precisaria de mais uns 3 ou 4 para dar conta de todo o trabalho que a gente tem aqui na horta. Quem está desempregado e tem vontade de trabalhar no campo, é só procurar o sindicato rural da sua região. É que o Senar Goiás tem dezenas de cursos gratuitos de capacitação. E isso pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. As máquinas estão cada vez mais modernas, computadores, GPS, ordeias automatizadas, enfim, todas as áreas estão aí com tecnologias embarcadas, o que requer uma mão de obra diferenciada. Antigamente falava-se muito, meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é diferente, você tem que estudar para ir para a roça, haja visto essa tecnologia e inovação presente e embarcada nas máquinas, nos equipamentos, na genética, no cultivo de novas tecnologias. Segundo o Reginaldo, as pessoas que participam de cursos de capacitação têm mais chances de entrar no mercado de trabalho rural. Você já trabalhou na área, você já tem algum conhecimento técnico,
com certeza isso ajuda na hora de contratar. Procure o Sindicato Rural do seu município, procure o site do sistemafaeg.com.br com todas as agendas dos cursos, são gratuitos, assim como a plataforma de empregabilidade que o Sistema FAEG e Senar tem, que é o Talentos do Campo, onde lá tem várias vagas de emprego, assim como currículos de pessoas interessadas para os empreendedores que queiram buscar aí um profissional qualificado. O Brasil bateu recorde de exportação de café com volume histórico para o mês de setembro. O país exportou 4,5 milhões de sacas de 60 quilos de café no mês passado, um aumento de 33% em relação ao mesmo mês de 2023. A receita cambial avançou ainda mais, chegando a 84,5%, alcançando quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No acumulado do ano, os números também são significativos. Foram mais de 36 milhões de sacas, uma evolução de quase 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Um aumento de 52% da receita, atingindo 8 bilhões e meio de dólares, o maior da história. O café arábica foi a espécie mais vendida ao exterior em 2024, com uma remessa de 26 milhões de sacas. Os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro. Entre os continentes, todos apresentaram crescimento. A Europa representou por 53,3% de todas as nossas importações, cresceu 56%. E a União Europeia, que é foco do Green Deal, das novas regras ao fluxo do comércio, a UDR, a Lei de Responsabilidade Social Corporativa, de carbono na fronteira e tantas outras, mostrou um crescimento de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós exportamos para a União Europeia 17,35 milhões de sacas, ou seja, a União Europeia já representa por quase 48% de tudo que compra do Brasil. Ou seja, mais regras, mais riscos, mais dúvidas e com certeza o Brasil é o país mais transparente e mais sustentável diante de todas essas preocupações. E as exportações brasileiras de carne de frango também registraram bom desempenho em setembro. Olha só. Setembro foi marcado pelo segundo melhor desempenho mensal da história das exportações de frango do país. 485 mil toneladas de carne de frango exportadas entre in natura e processados. O número representa um crescimento de 22,1% se comparado com o resultado de setembro do ano passado. Além do volume, o mês também registrou a segunda maior receita mensal já obtida pelas exportações de carne de frango do Brasil, com 953 milhões e 800 mil dólares, aumento de 32,6% que em setembro de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos o período acumulado de janeiro a setembro, o crescimento é de 0,6%, com 3 milhões 917 mil toneladas e receita cambial de 7 bilhões 273 milhões de dólares. Esses números são muito bons, confirmam as tendências que a BPA havia previsto lá no começo do ano. Nesse mês, inclusive, China retomou patamares positivos de compra acima de 50 mil toneladas. Mas não só China. Dos 10 maiores mercados, 8 deles cresceram. Emirados Árabes, Japão, Arábia Saudita, México, Europa, inclusive mercados que têm valor agregado, trazendo um resultado positivo para a nossa avicultura. A China foi o principal destino das exportações de carne de frango. Foram mais de 55 mil toneladas em setembro, seguido de Emirados Árabes com 41,4 mil toneladas e Japão com 36,5 mil toneladas. O Paraná é o maior exportador de frango do país, com 195.600 toneladas em setembro, volume 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão Santa Catarina com 105.600 toneladas, crescimento de 23,1%. Rio Grande do Sul com 63.200 toneladas, aumento de 12,4%. São Paulo com 28.100 toneladas, crescimento de 30,5%. E Goiás com 19.500 toneladas, crescimento de 3,4%. De janeiro a setembro deste ano, as exportações de carne de frango acumulam alta de 0,6%,
2,7%, com 3.917.000 toneladas. A receita chega a mais de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Ainda segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o desempenho positivo registrado ao longo do ano deve se manter até dezembro. Nesse mês tivemos um pouco do efeito de um carregamento de algumas exportações do mês passado que haviam ficado acumuladas por problemas de porto, mas mais do que tudo se confirma a tendência e a média que está sendo feita nos primeiros 9 meses do ano é superior ao ano passado, demonstrando que o Brasil deve fechar o ano batendo recorde na sua exportação, novamente ajudando a segurança alimentar do mundo. E ainda falando dos envios internacionais do Brasil, São Paulo é o estado que mais contribuiu com as exportações agropecuárias em 2024. As exportações do agronegócio paulista atingiram 18% do total nacional de janeiro a setembro. O número representa um aumento de 9,2% nas vendas externas do estado, atingindo mais de 22 bilhões de dólares no período. O levantamento é do Instituto de Economia Agrícola vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado. Com o volume exportado, São Paulo lidera a participação no montante nacional, seguido por Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. A balança comercial do agronegócio paulista chegou a um superávit de 18,4 bilhões de dólares, um crescimento de quase 9% em relação aos 9 meses do ano passado. Os grupos que mais exportaram foram complexo sucro-alcooleiro, carnes, produtos florestais, complexo de soja e sucos. Juntos representaram 79,7% das exportações do agronegócio paulista. A produção mundial de soja deve bater recorde e o Brasil pode se manter como o maior produtor global do grão. As estimativas para a produção mundial de soja nesta safra indicam um novo recorde. A produção global deve atingir 429 milhões de toneladas, um aumento de 8,7% em relação à safra anterior, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os números estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária, divulgado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e de Abastecimento do Paraná. O Brasil se mantém como o maior produtor mundial do grão, com quase 40% da produção global, seguido pelos Estados Unidos, com 29%, e pela Argentina, que responde por 11,9%. No cenário interno, as previsões também são positivas. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, projeta um aumento de quase 3% na área cultivada para a safra 2024-2025, passando dos 47 milhões de hectares. A produção nacional é estimada em 166 milhões de toneladas. Se confirmado, vai ser a maior colheita de soja da história do Brasil, com um crescimento de 12% em relação à safra anterior. No Paraná, terceiro maior produtor de soja do país, a expectativa é de uma produção de mais de 22 milhões de toneladas colhidas em uma área recorde de 5,8 milhões de hectares. Até a semana passada, 33% da área total já havia sido plantada e as condições das lavouras são consideradas boas. A Conab divulgou a primeira estimativa de safra de grãos 2024-2025. E se ela se confirmar, a produção pode bater um novo recorde? 322,47 milhões de toneladas é a previsão que a Conab faz para a safra 2024-2025. É um aumento de 8,3%. E nesse primeiro levantamento, aqui tudo indica, e se confirmando esse panorama, nós teremos uma safra histórica maior, superior à safra recorde que nós tivemos até aqui, que foi a safra de 2022, onde o Brasil colheu 319,8 milhões de toneladas. A previsão é que ela seja superior. Então, muito possivelmente, estamos nos aproximando da safra histórica do nosso país. Um aumento na área plantada também, que ficará a expectativa em 81,34 milhões de hectares, é um aumento de 1,9%, praticamente 2% superior à safra do ano passado. É muito importante também as principais culturas que também contribuem na nossa economia para exportação, como a soja, que tem uma previsão de exportação maior também do que foi ano passado, muito em função da necessidade, tanto a Europa como a China têm produção,
mas também porque os Estados Unidos, que é o segundo país mais exportador, tem diminuído a sua exportação e ocupado esse espaço de excelência. É, sem dúvida nenhuma, uma excelente notícia para o nosso país. Nós não só estamos aumentando a produção, de um modo geral, de grãos, mas tem um recorte muito especial, que é na questão do alimento. Arroz, feijão, que é a alimentação base dos brasileiros. E agora, finalmente, no arroz nós temos uma recuperação muito importante, um aumento de área que chega a quase 10% comparado com o ano passado. Na produção, é 13,8% a mais do que o ano passado, especialmente o arroz, que nós temos uma margem muito apertada, Kelly, entre o que a gente produz e o que a gente consome. Estamos próximos desse deficitário de arroz, e esse novo momento de aumento de área, aumento da produção, nos vai trazer de novo um alívio, digamos assim, para esse que é um prato típico dos brasileiros, que é o arroz. Nós vamos colher mais de 12 milhões de toneladas, que equivale às grandes safras históricas que o Brasil teve. Possivelmente nós vamos alcançar esse ano novamente. A seca tem afetado muitos produtores rurais em várias partes do país. Em Marília, no interior de São Paulo, um produtor de cafés especiais teve a produção prejudicada por causa da estiagem. O Cassiano Tosta é produtor de cafés especiais. A última safra sentiu os efeitos do calor e da estiagem. A nossa média é de 50% até 60% de peneira 16 acima. Esse lote esse ano não deu 10% de peneira 16 acima. Entrou 2024 e a situação se agravou. A estiagem prolongada e as temperaturas altíssimas em pleno inverno deixaram os cafezais assim, secos. Sem irrigação, a planta está derrubando as folhas e poucas flores que vingaram. A produção está comprometida novamente. É que cafés de alta qualidade, partindo já para os especiais, nós comercializamos sempre cafés peneiras altas, porque você tem uma padronização de torra melhor. Então, compromete sim. Tá, ele acaba ficando uma torra mais desigualada, com peneiras menores. Então, para o mercado de cafés de alta qualidade, isso é um problema. O aquecimento global é uma realidade que, depois de muitos alertas, bateu a porta e mostrou a sua força destrutiva. O inverno brasileiro de 2024 deve ser o mais quente dos últimos 50 anos. Culturas que não são perenes, como é o caso da soja, do milho, do sorgo, da mandioca, também estão com um plantio atrasado. E não só isso, a preparação do solo também está dessa mesma forma. Não à toa, encontramos no centro-oeste do estado, no Vale do Paranapanema, grandes porções de terra tombada, mas que ainda não receberam sementes ou preparativos. O preparo do solo está comprometido à grande estiagem longa que está ocorrendo, pelo número de queimadas que está acontecendo, mas aí está dificultando sim o produtor rural preparar esse solo para agora, novembro, em torno de novembro a dezembro, fazer o plantio. Comprar mais tarde significa pagar mais. Os insumos estão cada dia mais caros por conta do dólar. O problema do fertilizante está entrando num gargalo hoje no mercado devido à falta de caminhão para transporte, o alto aumento do preço do frete devido ao aumento do preço do diesel, e o fertilizante em si também ele está aumentando o valor devido ao aumento do dólar. O prognóstico da meteorologia não é nada animador. Segundo Daniel Panubianco, da PD Radar, empresa especializada em monitoramento do clima, o regime de chuvas deve se normalizar somente em outubro e as condições de plantio em novembro. Nós temos os dados dos últimos anos, das últimas 3 décadas. No estado de São Paulo, em geral, nós nunca tivemos um período tão longo de estiagem. Mas por quê? A estiagem esse ano ela começou mais cedo. Então nós tivemos uma deficiência de chuva já no mês de março. E vem agora com o agravante das ondas de calor. Por isso que nós estamos sentindo os efeitos dessa estiagem muito grave com relação até às queimadas e à fumaça concentrada aqui. Pelo menos para outubro, o cenário é mais favorável ao clima. É favorável para a volta da chuva. Nós vamos ter chuvas mais regulares e, portanto, a umidade aumentando em todo o estado. Tende a diminuir a concentração de fumaça, mas no solo, como nós estamos aí com 6, 7 meses de estiagem, vai demorar um pouquinho para o agricultor da nossa região sentir os efeitos para iniciar o plantio da próxima safra.
E o calor também tem prejudicado os produtores de aves em Goiás. Confira agora na reportagem. Nesta granja em Hidrolândia, aves morreram por conta das altas temperaturas. Mais um animal morto aqui. E não é de doença, todo mundo muito saudável. Muito provavelmente as aves foram vítimas de hipertermia, que é quando a temperatura do corpo fica muito alta. É possível percebê-la. Ocorre quando as aves estão com asas e bico abertos. Diferente do ser humano, as aves ela tem como característica o processo da ofegação. A dissipação do calor ela é feita, né, pelo próprio bico. É um mecanismo que ela tem. Outro mecanismo também é a busca ali, né, por ambientes mais frescos, no caso sombras, né, até mesmo pelo próprio local onde está pisando, o piso. Uma alternativa para ajudar as aves nesses períodos de calor extremo é o aviário climatizado. Uma estrutura preparada especialmente para manter a temperatura de conforto das aves durante o verão. O grande problema é o custo da estrutura, que gira em torno de R$ 180 mil, investimento que nem todos os produtores podem fazer. Também existem opções mais baratas. Aqui nessa granja em Rio Verde, por exemplo, foram adotadas a ventilação natural e o pé direito alto, que juntas proporcionam um ambiente mais refrescante e mais agradável para as aves. Tem que ter muito cuidado com o manejo nessa época agora. A gente já perdeu aves, obviamente que está dentro do aceitável, a gente tem muito cuidado com isso, né? Mas temos que fazer algumas adequações. A gente tem que plantar algumas árvores ao redor aqui do aviário, do criatório, e hoje a gente está atacando mais com a questão dos piquetes, né, a arborização dele e a parte da irrigação para dar uma refrescada nas aves, mas é um desafio. A gente optou, devido ao grau de tecnologia, fazer toda a granja, né, todo o aviário aberto com as telas de proteção para ventilação natural e evitando assim o uso da ventilação artificial. Cada fase do animal exige uma temperatura específica. Um pintinho precisa de um ambiente entre 31 a 33 graus Celsius para que ele se sinta confortável. Já a ave adulta não pode permanecer em um ambiente com altas temperaturas. O ideal é um ambiente entre 18 e 23 graus Celsius. A umidade do ar também é muito importante. Ela sempre deve estar entre 65% e 70%. É por isso que aqui a granja fica ao lado dessa represa. E para ajudar também, tem esse sistema de irrigação. É importante que a gente trabalhe sempre a umidade e a temperatura muito bem assertiva, né? Porque assim você evita problemas respiratórios, você evita outros tipos de doença que vêm ser acometido, né, com a alta e baixa de temperaturas. O Francisco e o Tiago são pai e filho. Eles são donos da granja e criam frango de corte caipira. Na fazenda da família também há outras produções: mandioca, banana e milho. O desejo é aumentar a produção da granja, ao ponto de poder viver somente da criação de aves. Nosso criatório a gente foca na qualidade, né? A ideia é a gente crescer. A gente atacar mais o mercado de Rio Verde, tem área para isso, né? A gente quer expandir o negócio. E é justamente por esse desejo de crescer a produção que existe tanta preocupação com o bem-estar das aves. Pai e filho também planejam aumentar e melhorar o sistema de ventilação da granja. E a maior seca da história recente do Brasil, claro, trouxe impactos aos preços dos alimentos. Um exemplo são as frutas, principalmente as cítricas, como o laranja e o limão Tahiti. O calor e a seca atingiram em cheio o preço do limão Tahiti, que disparou 87,9% em setembro em relação a agosto. A laranja-pera também foi impactada pelo clima quente. O preço da fruta apresentou um aumento de 16,3% e uma alta expressiva de 145% nos últimos 12 meses. As mudanças climáticas explicam o salto da inflação oficial do país. A falta de chuvas e o avanço das queimadas afetaram a quantidade de frutas disponível no campo. Dados divulgados na quarta-feira pelo IBGE mostram que o grupo de alimentação e bebidas puxou a alta de 0,44% do IPCA em setembro. A alimentação no domicílio apresentou uma alta de 0,56%, após 2 meses consecutivos de queda. O preço do ovo subiu no começo do mês. O impulso vem da diminuição da oferta.
Os aumentos foram expressivos na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Exalc-USP. Os preços, que vinham em queda desde abril, reagiram na última semana, segundo o CPEA. A elevação no valor é atribuída à menor oferta do produto tipo extra e à recuperação da demanda. O descarte de poideiras mais velhas pode ter influenciado na redução da oferta doméstica de ovos tipo extra, que esteve elevada nos últimos meses. A antecipação de cargas para o feriado nacional ajudou a elevar as cotações. As exportações brasileiras de ovos, incluindo in natura e processados, cresceram 20% no período de agosto para setembro, totalizando 1.400 toneladas no último mês. Vários fatores, como alta demanda e condições climáticas, movimentaram os preços das hortaliças em Minas Gerais. O levantamento semanal de preços das hortaliças, divulgado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, demonstra a oscilação nos valores das vendas ao consumidor entre o final de setembro e o começo de outubro, para os produtores comercializados no Ceasa Minas, entreposto de Contagem. Entre os produtos que tiveram alta estão o quiabo, com variação de 66%, o chuchu, com 40% e o tomate, com 23%. Entre os produtos em queda, destaque para a cebola, que teve o preço reduzido em 20% no período de 23 a 4 de outubro. A batata caiu quase 17%, fechando a R$ 3,33 o quilo, reflexo do pico da safra de inverno e no aumento das temperaturas, que acelerou a colheita. Uma tradição com gostinho de sabor da roça. Uma família do Pontal do Triângulo Mineiro produz farinha de mandioca e parte da produção é destinada à merenda escolar. O talento foi herdado pela avó. A Edneia aprendeu com a mãe e há 18 anos produz nesse cantinho de Minas Gerais. Os produtos têm um sabor de interior. Eu cresci junto com a minha mãe, né? Trabalhando, a gente sempre fazia polvilho, fazia farinha. Depois eu casei, parei um tempo e aí depois que a gente adquiriu aqui o lote, aí a gente começou a trabalhar, eu e meu esposo e meus filhos. A gente faz a farinha de mandioca e o polvilho, né? A pequena indústria fica na propriedade da família. A união de 32 anos no casamento, que também deu certo nos negócios. A Edneia planta mandioca, mas dependendo da época do ano, ela também compra raiz para atender a demanda. A produção geralmente começa na terça e só termina na sexta. Proteção na perna e faca na mão. O primeiro passo do trabalho é descascar a mandioca. Depois ela é lavada. Para facilitar o trabalho, eles utilizam uma máquina de pressão. O terceiro passo é a moagem. A mandioca é triturada no moedor. Mas antes da prensa, a mandioca passa pelo moedor outra vez. Depois a mandioca é embalada. Esta é uma das etapas mais importantes do processo, que dura cerca de 30 minutos e serve para deixar o alimento mais seco, tirando o máximo de água da raiz. A prensa utilizada foi construída pelo carpinteiro da casa. E eu fui desenvolvendo, assim, vi que esse aqui seria uma maneira boa de prensar, do meu jeito. E graças a Deus deu certo. Em seguida, a mandioca é moída novamente. Às vezes ela fica mais seca e para voltar ao ponto, basta colocar algumas gotinhas de água. Agora sim, o último estágio. Hora da torra da farinha. O forno é industrial e chegou há pouco tempo no sítio. É o que nós precisávamos, porque de 80 quilos que nós trabalhávamos das 4 da manhã às 11 da noite, hoje, nesse forno aqui, a gente torra 250 quilos de farinha ao dia. De grão em grão, a farinha vai sendo esparramada na esteira do forno. Quando a fumaça sobe, é sinal de que a torra começou. Rapidinho. Bastam 5 minutos e ela já chega ao ponto ideal. Para saber a hora certa de quando tirar, basta observar a cor. Com a queima, a farinha vai ficando mais amarelada. Com a farinha pronta, momento de embalar. Etiqueta personalizada e muita atenção para colocar a quantidade certa no saco. Depois da pesagem, a embalagem é vedada. Por ano, a Edneia produz 1,5 toneladas de farinha de mandioca e 1,350 toneladas de polvilho doce. 20% da produção vai para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produtora atende várias escolas estaduais e municipais da região. Se Deus quiser, o meu sonho e meu desejo é ampliar.
A Emater acompanha de perto o trabalho e monitora as atividades na produção. Ela recebe assistência técnica da Emater desde sempre, em todas as suas atividades, não só nessas produção como bem-estar social também. No momento, a principal fonte de renda dela é a produção de farinha e polvilho. E nós damos toda a assistência técnica, desde a produção da mandioca, quando ela produz, né, até o produto final, que é a produção da farinha. A farinha que é produzida no distrito de Flor de Minas é vendida em todo o estado de Minas Gerais. A produção, que é feita de modo artesanal, transformou a vida da família e tem fortalecido o legado construído pela Edneia. Eu gosto do que faço, tenho paixão por o meu trabalho, graças a Deus. Então, assim, eu acho que o que me ajuda mais é eu ter a cabeça boa, ser uma pessoa assim, do jeito que você está me vendo, né? Extrovertida, brinco com qualquer coisa, levo as minhas brincadeiras, o meu bom humor para as pessoas. Agora um alerta, hein? Do ano passado para cá, a região sudeste do Brasil registrou um aumento de mais de 200% no número de queimadas. Cenas como esta têm se tornado comuns. A região sudeste do Brasil registrou um crescimento de mais de 200% no número de queimadas, numa comparação com o ano passado. Olha o fogo se alastrando. Olha o fogo como é que tá. 180 megatoneladas de carbono. De acordo com o Programa de Observação da Terra da União Europeia, esta é a quantidade de carbono liberada em todo o Brasil, aproximando-se dos níveis recordes de 2007. Mas quais são os prejuízos para o meio ambiente? Quando você libera esses gases que estão presos, você tem uma alta da temperatura. Isso vai prejudicar não só o meio ambiente, mas vai prejudicar a nossa sobrevivência também. Vai impactar como uma cadeia, vai impactar no mercado, nas indústrias, desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar e facilitar o desenvolvimento de novos produtos mais sustentáveis. O estado do Rio de Janeiro tem registrado, em média, cerca de 200 incêndios por dia, pequenos ou de grandes proporções. Estes dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que também chama a atenção é que Campos aparece no topo do ranking dos municípios com maior incidência de casos. 48 focos em 24 horas. Depois que esse material orgânico ele é queimado, o que fica, esses restos, né, de madeira, de vegetação, que ele tinha capturado esse gás carbônico que faz esse aquecimento, ela continua emitindo, ela continua soltando esses gases carbônicos, que vai aumentando a nossa temperatura. A exposição a esses gases traz reflexos diretos na saúde. Tosse, mal-estar, dor de cabeça, agravamento de doenças pré-existentes, respiratórias. Outros sintomas você pode observar, mas o problema são os efeitos ao longo prazo, são os efeitos que vão gerar doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, como câncer de pulmão, e pior do que isso, tem doenças que afetam o nosso organismo de forma assim, muito drástica, que são a absorção dessas partículas produzidas pela queima desses combustíveis, que vão aos pouquinhos, primeiro, diminuindo a concentração do oxigênio que a gente respira, porque se você aumenta a presença de partículas no ar que você respira, você diminui a concentração de oxigênio, que é vital para o nosso funcionamento. A preocupação é a nível internacional, tanto que o assunto já foi pesquisado por especialistas. Tem um estudo publicado numa respeitada revista científica, que é uma revista americana, Chest, e ela foi publicada em 2019, dizendo que atualmente a poluição do ar é considerada o principal risco da saúde evitável. Ou seja, são medidas que a gente pode adotar no sentido de diminuir os efeitos adversos e os efeitos crônicos dessa inalação, dessa poluição atmosférica. E um outro estudo interessante também produzido por uma outra revista super respeitada, que é o Lancet, dizendo que essa poluição causa cerca de 3 a 4 milhões de mortes por ano, provocadas por consequências dessa inalação dessas partículas poluentes
que superam, inclusive, as mortes provocadas por malária, tuberculose e HIV juntas. Para a redução da emissão do dióxido de carbono, é necessário adotar uma série de medidas. Uma delas seria o reflorestamento. Em nível nacional, o que está sendo implantado terá reflexos de médio a longo prazo. É muito preocupante, principalmente porque a gente está ultrapassando o nosso limiar, o nosso limite. Na verdade, a gente já está bem na borda do que é ultrapassar. Isso vai prejudicar não só a biodiversidade, isso vai trazer prejuízos a curto, médio e longo prazo. O governo federal anunciou que vai pagar um benefício para cerca de 100 mil pescadores atingidos pelas secas nos rios da região norte do país. O recuo da água mudou a paisagem, dificultou o acesso a alimentos e trouxe sérias consequências. No Canal do Jari, em Santarém, oeste do Pará, os peixes sumiram. Não tem como a gente pescar, que a gente se mantinha da pesca, mas hoje em dia está difícil. O rio secou. Na ilha da Ponta Negra, barcos continuam atolados na lama. Hoje, o rio Tapajós atingiu 17 centímetros e está a 5 de atingir o pior nível dos últimos anos. O governo federal anunciou que vai pagar um auxílio para pescadores prejudicados pela seca e estiagem na região norte. O pagamento de 2 salários mínimos será feito em uma única parcela. Apenas pescadores cadastrados no Seguro Defeso de municípios onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade por conta da seca terão direito ao benefício. Cerca de 300 milhões de reais devem ser direcionados para o pagamento do auxílio. A medida provisória, publicada no Diário Oficial da União, deve beneficiar cerca de 100 mil pescadores. No Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste paraense, famílias inteiras sofrem com a escassez de peixe. Ninguém está pescando porque não tem condição, não tem peixe. Pecuária sustentável é o tema de um curso oferecido de graça e online para produtores, técnicos e pecuaristas. Manejo de pastagem, suplementação para períodos de seca e de águas, balanço de carbono, integração lavoura, pecuária e floresta e tecnologias para pecuária sustentável são alguns dos temas dos cursos oferecidos pela Embrapa Pecuária Sudeste em parceria com uma empresa de fertilizantes. Os conteúdos podem ser acessados gratuitamente através de uma plataforma digital. É um grande desafio para a gente fazer a transferência da tecnologia de todo o conhecimento que é gerado aqui numa unidade de pesquisa. E recentemente a gente percebe o impacto que tem, as mídias digitais, os canais, de forma geral, que podem ampliar o acesso a essa informação organizada. Através de um acordo de cooperação técnica, em 5 anos serão disponibilizados 45 cursos com informações importantes sobre o setor. Os primeiros 5 já estão no ar, outros 5 ficarão disponíveis até o final do ano. Acreditamos que com esse projeto poderemos impactar de forma muito mais rápida e muito mais fácil dezenas e dezenas de profissionais que poderão se capacitar do básico ao avançado. A relação de clima com a produção de forragem, a questão de orçamentação forrageira, de evolução de rebanho, são coisas absolutamente importantes no dia de hoje, toda a parte de produção de carne e leite baixo carbono, com ESG, são temas muito importantes, nenhum produtor técnico pode deixar de estar muito a par de toda essa temática de pecuária sustentável. Os conteúdos que integram conhecimento agropecuário e inovação podem ser acessados gratuitamente na plataforma digital Unimosaic e no e-campo da Embrapa. A assistência técnica é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em único grânulo, nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br.
O estado de São Paulo é o maior produtor de flores do Brasil. E na primavera, claro, esse mercado fica ainda mais aquecido. A delicadeza está nos detalhes, nas diferentes formas e no colorido que só as flores conseguem proporcionar nesta estação do ano. Com tantas opções, fica difícil escolher, mas a Lídia sabe bem qual espécie combina mais com o estilo dela. Particularmente, eu gosto muito das azaleias por conta dessa cor, que elas têm esse tom de rosa. Eu acho que traz alegria e traz energia boa também, né? O cheiro da flor em casa. Então, acho que a flor, ela agrega ao ambiente. No meu escritório, por exemplo, a gente optou por colocar uma planta, né? Trazer um verde, porque fica mais acolhedor o ambiente e fica o ambiente mais alegre também, né? Traz uma cor aí. As cores vibrantes na primavera chamam a atenção, mas tem gente que prefere o mais clean possível. Eu sou mais fã de cores nude, sabe? Eu não sou tão... O colorido é bonito, é lógico, mas como eu gosto muito de tanto dentro quanto fora de casa, o roxinho, o lilás, o marronzinho, eu acho bem bacana, me agrada mais. O gosto pelas flores movimenta o mercado de jardinagem. Essa loja está otimista em relação às vendas de plantas na nova estação. A nossa venda em plantas, ela vem crescendo muito depois da pandemia, né? O ano passado nós tivemos uma venda muito boa, né? E a gente espera que esse ano nós tenhamos pelo menos uns 20% de aumento nas plantas, por ser uma estação, né, de belas plantas, de variedade de plantas. Então a gente espera esse crescimento. A primavera deste ano promete ter um clima mais seco nos primeiros meses, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Com esta condição climática, aliada ao calor da nossa região, a Mônica, que é arquiteta especialista em paisagismo, dá dicas para climatizar e deixar mais fresquinhos os ambientes usando as plantas. O Urban Jungle, ele é uma tendência que começou em 2017, se intensificou na pandemia, que todo mundo quis trazer essas plantas para dentro de casa. Então, e hoje, mais do que nunca, traz todo o frescor e melhora o ambiente, além de trazer o bem-estar. Então, temos plantas assim como os pacovás, que são folhas duras, incríveis, assim, que vão no vaso. Temos as samambaias, que são plantas pendentes, que têm variações diferentes. Temos o ficus, que é o ficus elástica, ficus lirata, que são os queridinhos hoje em dia, que está assim, vamos dizer, uma planta da moda, são os ficus. Agora, quando falamos na decoração externa, vale investir no colorido das flores e das árvores. Temos a predominância dos ipês, que nessa época estão incríveis, né? E aí você compra uma muda hoje, você sabe que... E a muda do ipê, ela já começa a florescer desde novinha. Então, é uma planta que te presenteia, assim, com as cores incríveis que ela tem. O desejo principal é que a estação mais florida do ano traga mais harmonia para andar lado a lado da gente, até a chegada da próxima estação. Essa explosão de cores que causa, além de trazer um alto astral para dentro de casa, né? O pessoal tem com que se preocupar, que eles gostam de cuidar das plantas. Muitas pessoas conversam com as plantas, isso faz um bem enorme. Isso acaba sendo uma terapia para as pessoas, né? Então, assim, sem dúvida, uma planta em casa faz toda a diferença. Na primavera combina muito. E na primavera, mais ainda. Você vai conhecer agora um hotel exclusivo para boi, é isso mesmo. No Boitel, o animal ganha peso mais rápido e só sai de lá para o abate. O negócio surgiu em abril de 2019 com confinamento apenas para uso próprio. O resultado foi tão positivo que eles começaram a ser procurados por outros produtores para transformar a operação em um serviço disponível para a região. Começamos o confinamento próprio, com os resultados, com a procura, a localização nossa e tudo mais. As pessoas foram, por que vocês não aceitam boi de parceiro e tudo mais? E a gente foi vendo nessa oportunidade um novo negócio. Além do gado nosso, a gente tem o boi do parceiro, que aí a gente abriu o Boitel. O confinamento tem mais de 2.000 animais e a expectativa dos empresários é de expandir para 8.000 bovinos no próximo ano. Na prática, o plantel foi dividido em lotes. Em cada baia ficam de 100 a 130 cabeças por um período que vai de 90 a 120 dias.
E que tratamento, viu? Aqui os hóspedes recebem pelo menos 4 refeições diárias para ganhar peso com alta performance. O cardápio é definido de acordo com a disponibilidade e o preço do mercado. São 2 qualidades de milho, farelo de arroz, DDG, que também é feito de milho, 2 tipos de silagem, bagaço de cana, núcleo, ureia e água para misturar todos os ingredientes. A base da alimentação do animal confinado é, de fato, o milho. A gente utiliza aqui silagem de milho, milho moído, milho grão reidratado, DDG, que é um coproduto das indústrias de etanol do milho. Então, de fato, o milho é o insumo que é mais utilizado aí no confinamento. Além da preocupação com os ingredientes da dieta, a rotina na disponibilidade das refeições faz toda a diferença. Essa assertividade na montagem da dieta aqui dentro da fazenda é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, levar para o animal aquela exigência que ele tem, aquele requerimento de nutrientes a serem ingeridos por dia. Quase 100% da produção bovina do Jorge passa pela tecnologia de confinamento de engorda. O Boitel surgiu como uma alternativa interessante para poder maximizar o desempenho dos animais, né? E principalmente para eu ter oferta de animal para venda no momento que eu não teria se eu fosse trabalhar só dentro da minha propriedade, né? Então, quando a gente fala na entre safra, né, que normalmente é o segundo semestre do ano, no dia que a gente coloca os animais, a gente já sabe o dia que a gente vai poder vender esses animais para o abate, conciliando isso às ferramentas de segurança de mercado, né, que são as travas, né? É imprescindível o produtor ter garantido o preço que ele vai conseguir comercializar. O que tem chamado bastante atenção a gente está localizado hoje na região do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, e nós conseguimos negociar esses animais que vêm de diversas regiões para cá, vêm do sul de Minas, vem do norte de Minas, muito boi do norte de Minas, o Alto Paranaíba. Então a gente consegue negociar esse boi preço São Paulo. E um atrativo também muito grande é a negociação desse boi num preço futuro. A gente consegue já ter uma margem de quando esses animais serão escalados para o abate, olhar na tela o que é o valor e se ele for significativo para o parceiro, ele já fica totalmente fechado. Então ele já tem a sua margem garantida. Minas Gerais tem o 4º maior rebanho bovino do Brasil. Segundo o IBGE, em 2022, o crescimento foi de 0,6% no estado, chegando a 23 milhões de cabeças. Em 2023, a bovinocultura de corte sofreu diversos impactos, como a questão sanitária, os efeitos climáticos, os sistemas de produção e a situação econômica, influenciando os preços que se mantiveram em queda. Apesar disso, houve crescimento da produção de carne em 2023. Os números de animais abatidos no ano somaram 3 milhões de cabeças e mais de 780 mil toneladas, com um crescimento de 8,7%. O negócio de família, que começou há 5 anos, atende mais de 20 pecuaristas. Com os bons resultados, os empresários querem expandir os negócios e quadruplicar o tamanho da produção em 2025. Hoje, quanto menos tempo você gastar na engorda do animal, você tem mais sucesso financeiro. E é isso, eu acho que é o grande sucesso do confinamento, porque você adianta esse animal aí quase que uns 6 meses da vida de abate dele. Um esporte que nasceu do trabalho comum das fazendas foi uma das competições mais praticadas na 2ª Expo Equestre em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um esporte que exige velocidade, habilidade e concentração. Na pista são os 2 cavaleiros contra o relógio. Prepara Vinícius Ferreira. Bora! E Pedro Henrique Gustavo Vale Nogueira, Felipe José da Costa. O handshorting é um esporte do estilo western relativamente novo no Brasil. A modalidade chegou ao país em 2008 e desde então tem conquistado cada vez mais adeptos. É uma prova muito fácil de fazer, é uma prova que engloba muito família, né? Onde o avô e o neto pode fazer, um pai e um filho, uma esposa e a esposa, e você e o teu treinador. Então é uma modalidade fácil e muito atraente de se fazer.
Esta é a pista de run short em formato de 8. Durante a competição, a dupla de cavaleiros deve mover o gado de um lado para o outro, um de cada vez. A equipe que completar a prova em menor tempo leva o prêmio. Lembrando que o tempo máximo para fazer isso na categoria tira-boi é de 60 segundos. Na pista, há 10 animais enumerados. E antes da prova começar, o juiz sorteia o número pelo qual a dupla deve começar. Tá? Se o juiz falar o boi número 5, ele vai começar a apartar os animais pelo número 5. Vai começar no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 0, volta no 1, no 2, no 3 e no 4. Para poder ganhar a prova, você tem que acelerar. Como é uma dupla, um vai, o outro volta, um vai defendendo, o outro vai atacando. Geralmente, para ganhar uma prova, você tem que fazer com 30, 35 segundos para ganhar uma prova hoje. O Regis pratica o handshorting desde que o esporte começou a ser introduzido aqui no Brasil. E além de instrutor, ele também coleciona vários títulos dos campeonatos dos quais participou. Eu era um treinador de apartação, nesse meio termo eu fui mudando para o handshort, sou treinador de handshort hoje em dia. Tenho alguns títulos estaduais, regionais, sou campeão nacional, segundo, terceiro colocado de Porto Futuro, Congresso. Até então, o handshorting era praticado somente com os cavalos da raça quarto de milha. Mas neste ano, a segunda Expo Equestre promovida pela Acrisul trouxe uma novidade: o uso de outras raças no esporte, o que deve contribuir ainda mais para o crescimento do handshorting aqui no Brasil. As outras raças, além do quarto milha, começou a vir para o handshort. Cavalo pantaneiro já estão treinando, cavalo crioulo já está treinando. Então a modalidade só tem a crescer muito, né? E agora estão vindo novas raças para cada dia que passa levantar mais o handshort no Brasil inteiro. Um antigo barracão que funcionava como depósito de arroz virou um hotel rural. O casarão, no Triângulo Mineiro, resgata muita história. Essa história vai te levar até a Casa Amarela. Até um casarão onde o tempo se esconde da pressa porque nunca achou esse endereço. Você vai conhecer um jardim de jabuticabas restaurado pela ciência, pelo amor. E ver uma mangueira de 160 anos. Sim, você vai conhecer também a natureza cheia de sol da diva, cuja família ergueu esse pedacinho de beleza bem aqui no Triângulo Mineiro. O que hoje impressiona eram escombros de um depósito de arroz de uma fazenda da família da diva até meados da década de 80. Só em 2013 começaram as reformas. Tudo que eu amei na vida está aqui. E eu morei na Europa, então tem muito da Europa aqui. E quando eu era pequena, eu assistia aquela Ilha da Fantasia. Então isso aqui é a minha Ilha da Fantasia. Quando os hóspedes chegam, é como se estivesse chegando na Ilha da Fantasia. A minha mãe colocou umas janelas bem pequenininhas e eu tirei tudo. Eu amo isso, ó, vento. Eu amo esse movimento, né? E eu amo o seguinte, paisagem. Por exemplo, eu estou aqui com você, como eu te falei, aquele flamboyant lá, daqui a pouco vai ter um buquê ali. Então, eu gosto de ver as flores, eu gosto de ver tudo aqui. E é como se você estivesse entrando na casa da avó. Sabe, a pessoa chega aqui, ela não é um hotel normal, é um hotel que a gente recepciona, né? A gente conversa, né? Então a pessoa ela se sente em casa. Aqui no hotel, até o detalhe de você lavar o rosto num dia quente ou tomar água tem um tópico diferenciado. Ó, a água, por exemplo, tem 3 pedalzinhos, né? Eu vou apertar esse do meio aqui, Jefferson. Ó. Gelada. E a água gelada, detalhes em cobre, tudo que a proprietária mandou fazer. Cada coisa aqui foi pensada para poder dar uma experiência diferente, uma experiência estética. A exuberância natural do entorno nos leva a um passeio para conhecer um jardim de jabuticabas. 20 pés. Há 3 anos eram estéreis, dava nada. Hoje é uma festa de sabores. Aqui nós fizemos um tratamento todo especial para elas, né? Carinho, cuidado e devolver a vida para o solo. Uma das coisas que a gente viu foi a mudança do manejo. Entramos, né, com um remineralizador de solo e junto com isso, né, foi colocado micro-organismos para ajudar a melhorar o sistema radicular. E uma coisa, é a primeira carga depois de muitos anos, né? Então eu falei para ela o seguinte, o que nós vamos fazer? Se chover, ela vai recarregar outra vez, né? E elas vão ficar cada vez mais doces. Agora vamos conhecer a Casa Amarela, mas no meio do caminho
tem uma mangueira. Segundo o professor Luciano Caixeta, professor de agronomia, essa árvore deve ter, pelo diâmetro, 160 anos. E ele explica por quê. Existe uma metodologia voltada principalmente para a silvicultura, que é o estudo das árvores, né, principalmente as comerciais, chamada DAP, diâmetro à altura do peito. Então, é uma metodologia onde nós alcançamos um determinado nível, geralmente em torno de 1,5 m a 1,60 m, e é colocado uma trena em volta. E a partir daí, como é o diâmetro à altura do peito, existe uma metodologia utilizando o DAP, diâmetro à altura do peito, para nós fazermos esse cálculo. E 100% de exatidão nesses cálculos. A Casa Amarela é um local de relax absoluto, com a cara de Minas te olhando das paredes. Porque se você quiser, olha aí, ó, dá até para fazer um cafezinho. Essa foi a história da Diva, uma paulista que fez de Minas o que Minas é de verdade. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único.